1 João, capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também os filhos dele. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos a seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos. E seus mandamentos não são difíceis, pois todo aquele que é nascido de Deus vence esse mundo. E obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus Cristo foi revelado por meio de seu batismo na água e pelo derramamento de seu sangue. Não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito, que é a verdade, confirma com seu testemunho. Temos, portanto, 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E as 3 concordam entre si, porque cremos em testemunho humano. Certamente podemos crer no testemunho de Deus, que tem ainda mais valor. E Deus dá testemunho acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus sabe em seu coração que esse testemunho é verdadeiro. Quem não crê nisso, na realidade, chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Se alguém vir um irmão cometer pecado que não leva à morte, ore por ele. E Deus dará vida a esse irmão que pecou de maneira que não leva à morte, mas a pecado que leva à morte. E não digo que se deve orar por aqueles que o cometem. Toda injustiça é pecado, mas dentro do pecado leva à morte. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege, e o maligno não os toca. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Filhinhos, afastem-se dos ídolos. Fim de 1 João, capítulo 5, e fim dessa primeira carta aqui, né, meus irmãos? Que Deus possa nos esclarecer, né? Bom, aqui, conforme a gente sabe, as cartas, as epístolas, elas têm um testemunho, né, de cada irmão que viveu em cada época. Ela é inspirada por Deus, né? Isso aqui é só para nós não sermos levados à ignorância. Não é de cabo a rabo que essa carta Deus mandou escrever, entendeu? Não é todos que Deus mandou escrever. Existem algumas cartas, somente no Antigo Testamento, né, que eram chamados livros, como o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Esses Deus mandou Moisés escrever. Tanto é que ele narra Gênesis, né, para Moisés. Ele narra a história do povo judeu, do povo hebreu, né, do povo Israel, as suas 12 tribos. E fala também do povo da descendência de Ismael, né, que é onde o povo que originou a religião islâmica, né, o povo ali do profeta Maomé. Pois bem, mas o restante são inspirados por Deus, né? Livro de Daniel também, provavelmente Deus mandou escrever. Isaías, profecias de Isaías, não, como é que eu vou dizer, Jeremias, não necessariamente assim, esses mandou escrever, né? Mas de Moisés mandou escrever, mas alguns deles também sim.
Mas não quer dizer que tudo que o homem escreveu ali Deus mandou escrever. Já o Novo Testamento, Deus não mandou ninguém escrever. Vamos falar assim, né? A não ser o Apocalipse de João, talvez. Ou ele escreveu a revelação que ele teve, né? Mas como é que eu vou falar assim? O resto são cartas. As igrejas são testemunhos sobre Jesus. Existe um homem, como eu já falei aqui, os apóstolos estavam morrendo. E isso nos ensina, né, que o Antigo Testamento, muitos livros, como Samuel, Reis, também são cartas. Não necessariamente que Deus mandou escrever, mas que o homem inspirado por Deus, pela história de que Deus fez aqueles homens naquela época, pelas suas interpretações de Deus, eles escreveram. Então, essas cartas é a mesma coisa. Então, não tem aquela obrigação de ler. A Bíblia é uma biblioteca. Uma biblioteca de homens inspirados por Deus. Mas nem todos eles estão certos em seus determinados juízos, em seus determinados conceitos, em suas visões culturais e humanas sobre Deus. Me entendem, irmãos? Assim como eu em muitos aspectos não entendo. Como está escrito também pelos apóstolos, acho que foi o próprio Paulo que escreveu, aquele que acha que sabe e que ainda não sabe de nada. Lembra até Sócrates, né? Então, meus irmãos, o que eu quero dizer aqui, tem coisas que a gente lê aqui como difícil e a gente vê muitos líderes querendo explicar tudo. Não, que isso aqui que ele quer dizer. E às vezes simplesmente é um contexto dele da época, é uma visão que ele tinha conforme a sua cultura, religiosidade de Deus, né? Porque aqui João fala do pecado de morte. Muito foi discutido. Tem gente que fala que é blasfêmia contra o Espírito Santo, tem gente que fala que o pecado de morte é o assassinato, é o homicídio. E João fala: por esses você não deve nem orar. Eu creio, meus irmãos, que outros falam que é o suicídio, mas não é bem assim. Eu creio que aqui ele estava falando de algo ou de pessoas que eu, minha visão particular, e para você, né, que tem essas pastor que ele tá falando de algo que alguém comete, uma morte espiritual, um pecado talvez de morte espiritual, pois todo pecado tem perdão, sim, disse Jesus. Então, o que ele quer dizer assim eu, né, acredito, pessoas que conheceram realmente, de fato, e por alguma tragédia, provação, ou sei lá, é quase que difícil isso acontecer, ele cometa um pecado de morte no sentido de abandonar o caminho, né? É igual a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Nada mais é que um pecado de morte no sentido de você creu, mas é quem creu de verdade, né? Creu em Jesus, creu no Pai, teve um testemunho, mas assim como Satanás, que conheceu a Deus, você deliberadamente virou as costas, ou adorou outros deuses, ou acredita de outra forma, por causa de mas isso como eu falei que a Bíblia foi assim, não, ela é inspirada por Deus, todas as cartas, que essas pessoas que escreveram são inspiradas por Deus, são de Deus, têm um testemunho como eu e você, e elas falam apenas do Evangelho da verdade, como eu disse, conforme a sua cultura, a sua época
as suas limitações. E o Antigo Testamento foi mais voltado à construção do povo de Israel, povo judeu, que é sombra do verdadeiro povo de Israel, povo judeu, o qual tinha os ungidos, que era o sombra do ungido Jesus. Então, meus irmãos, não fique procurando significado ou tentar entender o que você ainda não entende. Então eu não vou te dar uma explicação, como eu disse assim, talvez, não quer dizer que é isso. O Espírito Santo de Deus possa nos dizer, né? O que é pecado de morte, se a tradução é essa, qual é o sentido disso, se era alguma palavra usada pelos irmãos, entenderam? Mas Deus o sabe, tudo na sua vida é perdoado, tá bom? Se você até o seu crer vem dele. E aqui terminamos a 1 João, capítulo 5. E depois tem a 1 João, tem a 2 João, desculpa, e a 3 João, que tem únicos capítulos e são bem curtinhos. Deus os abençoe no nome de Jesus, Messias. Amém.